Bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Amém? Pode sentar. Eu ia pedir o nosso tecladista Felipe, me ajuda aqui. Eu queria pedir para que vocês fechem os olhos. Vamos cantar, só um trecho, uma canção bem conhecida. Eu não sei cantar, vou tentar aqui. Tem um trecho que falou muito ao meu coração. Enquanto os meninos já colocam a palavra ali, para quem quiser se preparar, pode já abrir a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 3. Esdras 3. Essa palavra, queria falar com vocês, primeiro porque ela é uma palavra que está em construção. Eu posso dizer para vocês que ela não está finalizada. Eu acho que nunca está finalizada, né? Assim, quando você prepara um sermão, vai ler um texto, enfim. Mas é interessante porque eu não tinha me dado conta, mas essa palavra que eu tinha lido, rascunhado algumas coisas sobre Esdras 3. E na virada do ano eu sempre peço a Deus uma palavra, né? Assim, Senhor, me dá uma direção para esse ano, como é que a gente deve se comportar, como é que a gente deve agir. E Deus me levou ao livro de Ageu, capítulo 2. Esse é um outro texto que nós vamos ler também. E é interessante porque os dois textos falam da mesma coisa. São textos sobre a mesma esfera, só que em pontos diferentes da Bíblia, e a gente vai comentar. E eles estão falando de quê? Reconstrução. E é interessante porque se tratava naquele momento de um pedido, né, ao Senhor, quando a gente, para entrar nesse novo ciclo, quando a gente vira o ano, e veja, não é porque é 31 de dezembro para 1º de janeiro que a gente vai fazer, né, digamos aqui, crendices de que é exatamente essa data que muda coisas na nossa vida, né? Como se um dia pudesse mudar toda uma esfera que atravessa a nossa vida, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual. Mas é muito interessante porque, no final das contas, quando a gente celebra um novo ano, ou quando nós comemoramos aniversário, né, naquela data simbólica, festejamos os nossos filhos, festejamos os meses de nascimento dos nossos bebês, né? Muitas vezes a gente celebra cada mês que vai chegando. No final das contas, estamos percebendo a chegada de novos ciclos. Nós criamos marcadores simbólicos, né? Que podem ser datas, podem ser períodos. Porém, existe uma outra coisa na nossa vida, que são, digamos assim, os ciclos sociais que vão atravessando a nossa vida. E aí esse ciclo novo, ele pode chegar com algum diagnóstico médico. Esse novo ciclo pode chegar diante de uma ruptura de um relacionamento. Esse novo ciclo pode chegar como chegou na vida do Carlinho, é um novo ciclo. Ele entra num novo espaço, um espaço diferente, que ele pode ter sonhado desde a infância, ou não, né, 2 anos atrás. Mas ele chega nesse novo lugar. E como ele vai se comportar diante desse novo ciclo? Novas pessoas, novas funções, novos atributos. E é interessante que esses novos ciclos, eles aparecem com muitos formatos, né? Eu fiquei ali pensando durante cultos, louvores chegando, e falei, nossa, de fato, você tem aquele formato elevador que sobe, né, de escada rolante, bota escada rolante, que ele vai, né, no shopping center, você sobe direto ou desce direto, né? Então nós temos aqui muitas pessoas que estão nesse ciclo, ou de ascensão, e a cada momento você se depara com um novo perfil, né? Ou, como você acha, de declínio total. Você não sabe para onde você vai parar. Na escada rolante do shopping, tu sabe que tem um andar, e cada andar tem lá tipos de lojas, né? Sobretudo aqueles que gostam de chegar na praça de alimentação, né? Às vezes tem que chegar lá no topo. Mas sabemos onde queremos chegar, né?
Mas tem um ciclo que talvez seja mais comum, seja o ciclo da roda gigante, né? Acho que talvez seja a maior figuração desses ciclos da nossa vida. Estamos em cima, estamos embaixo, estamos em cima, estamos embaixo, às vezes estamos no meio. E às vezes há um desequilíbrio que acontece na nossa vida. Às vezes estamos espiritualmente no topo, mas aí você olha para a sua circunstância social, política, econômica, familiar, e você vê que está no meio, está lá embaixo. E essas coisas não estão muitas vezes alinhadas. E aí, essa é a nossa vida, né? Esse ciclo dos elevadores. Porém, toda vez que nós lidamos com esse ciclo, com esses ciclos, nós lidamos, no final das contas, com a forma como nós vamos pensar essa nova etapa. E a pergunta que fica é: qual é o fundamento para lidarmos com esse novo tempo? Com a construção de algo novo ou a maneira como nós nos reconstruímos? E aí, essa canção, né? Sabe cantar também? Me ajuda? É um trecho de uma canção. Eu tinha até colocado aqui a canção, mas ela fugiu. Aquela. Me ajuda, Lucas? Ó. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Só esse trechinho. Feche seus olhos, vamos cantar essa canção. Vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Vamos repetir essa canção. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Amém? Então vamos ler Esdras capítulo 3. Vamos ler ele na versão Ara. Vamos ler direto, depois a gente vai conversando a respeito. Pode colocar aqui também pra gente. Diz assim, verso 1. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, ou na realidade Josué, depende da versão aí que você esteja lendo, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos. E como está escrito na lei de Moisés, homens de Deus firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estava sobre o terror dos povos e de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos do Senhor de manhã e à tarde. Celebraram as festas dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Verso 5. E depois disso, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Verso 6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, repare o verso 6. Porém, ainda
não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Verso 7. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e os carpinteiros, como também comida, bebida, azeite, e aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Verso 8. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, Josué, filho de Josadaque, e seus outros irmãos sacerdotes e levitas, todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra do Senhor, da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos. Grave isso também. Constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jesua ou Josué com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem o que fazia a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade e seus filhos e seus irmãos, os levitas. Verso 10. Quando os edificadores lançaram alicerces do templo do Senhor, ou seja, fundamentos do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvar ao Senhor, segundo as determinações de Davi e de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, para se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. 12. Outra chave. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram vozes com gritos de alegria, ou seja, dois grupos diferentes, com perspectivas diferentes sobre essa nova fundação. Depois a gente vai voltar nele. 13, para finalizar, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Amém? Pai, que a sua palavra se revele aos nossos corações. Amém. Irmãos, estamos aqui então diante de um capítulo muito interessante, e eu quero, antes de falar sobre cada trecho dessa parte, situá-los do que está se tratando esse capítulo, né? O que ele está tratando, o que ele revela para o nosso tempo. Primeiro é olhar para o Antigo Testamento e vê-lo como a maneira como as revelações vão acontecendo, mostrando para a gente direções e elementos que vão mostrar a natureza ou os atributos essenciais para a vida do povo de Israel, que vão se refletir talvez para a nossa vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo é situar do ponto de vista histórico o que a gente está lendo. A gente está falando do período de reconstrução do templo de Israel. Estamos pensando no então povo de Israel vindo do exílio da Babilônia. Só que veja, eles estão vindo da Babilônia, mas
em que contexto está acontecendo isso aqui, André? Exatamente no momento em que a Babilônia, ela é tomada por um outro governo, que é o governo da Pérsia. Por isso a figura do Ciro, essa figura, Ciro, governador histórico, vocês vão encontrar nos livros didáticos de história, nos livros acadêmicos de história, essa figura que de fato existiu, constituiu um dos grandes impérios, né, da história antiga, a Pérsia. E ele é muito narrado como uma espécie de ungido do Senhor, né? Há trechos que narram Ciro como esse instrumento político, social, que é utilizado para esse resgate do povo de Deus. Tudo bem? Ciro aparece de várias formas. Não precisa abrir, mas você pode depois consultar aí. 2 Crônicas, capítulo 36. Ele é chamado de ungido do Senhor por Isaías, no capítulo 45 também. E existem outros elementos aí. A segunda figura que eu acho que eu quero destacar é a figura de Esdras, que é esse que está escrevendo esse livro. E eu quero chamar a atenção da importância dessas figuras aqui. Esdras era uma espécie de sacerdote escriba. Ele era um escriba, ele escrevia coisas. Então, a importância dele, muito interessante, porque ele era aquele que tinha referência sobre a história do seu próprio povo. E também a referência sobre as leis do Senhor. E muitas vezes nós perdemos as referências sobre a nossa própria história, a história do nosso povo e as referências sobre os preceitos e princípios do Senhor. Então temos aqui duas figuras muito importantes para a gente pensar, né? E é interessante a figura de Esdras, né? Esdras, o seu nome significa auxiliador. Ou seja, ele é alguém que está auxiliando, né? E a função dele é muito importante nesse processo de reconstrução. Esse mesmo trecho bíblico, como eu comentei, ele é descrito em Neemias, capítulos 7 e 8. Inclusive, no capítulo 8, você vai ver Esdras lendo parte do trecho da reconstrução, né? Trechos dos pergaminhos, né? E também no livro de Ageu, que eu comentei há pouco, né, com vocês. E o que é mais importante aqui, talvez, é isso que é o coração, é o sentido desse trecho, que trata da reconstrução do templo de Israel. E veja, por que é importante a gente falar da reconstrução do templo e por que isso fazia muito sentido para o povo de Israel? Primeiro, porque o templo de Salomão, a gente está falando exatamente desse templo de Salomão, que nesse período histórico aqui, né, mais ou menos o lançamento dos alicerces, estamos falando de 535 anos antes de Cristo, e cerca aqui de 50 anos antes desse período, o templo de Salomão ele foi destruído pelas sucessivas invasões e ataques, primeiro dos babilônios e depois dos outros povos. E existe uma questão muito interessante. Um templo destruído. Mas você vai olhar para mim e falar assim: André, mas o que significa um templo destruído? Né? Basta a gente pegar, juntar um dinheiro e reconstruir de novo a igreja. Ou o templo. Tudo bem. Concordo com você. Mas à época, existia um fato muito curioso, muito importante. O templo de Salomão é uma prefiguração da presença de Deus no meio do seu povo. E Deus, Yahvé, ele é o Deus de uma nação, de um povo. A perspectiva da unidade desta nação e seus símbolos estavam vinculados à natureza, à visão desse templo construído, que não apontava apenas para a perspectiva religiosa também não, mas apontava também para a perspectiva social, de unidade dessa nação. Veja, é exatamente nos reinados de Davi e de Salomão que Israel chega no ápice, digamos assim, de uma grande nação. Ele é uma grande nação, com riquezas, prosperidades, um Deus
confiável, que faz milagres, e que nós temos agora a referência de fixação desse Deus, que é esse templo, nesse lugar, nesta nação. E segundo historiadores, esse templo, ele era magnífico, suntuoso, grandioso. E já adianto para vocês, a reconstrução desse templo não era tão suntuosa, não era tão grande como foi no passado. Era um templo menor. E toda vez que a gente enfrenta ver o passado numa perspectiva e vivemos a possibilidade de reconstruir o presente, uma nova, porém sem grande glamour, sem grande estrondo, nós entramos, desculpa o termo, muitas vezes num bug, né? Nós entramos em parafuso, porque nós não lidamos bem, e aí eu falo do ponto de vista humano, com a perda, seja a perda do tamanho do templo, seja a perda da suntuosidade do templo, mas também a perda de outras questões, as conectividades que ligavam a esse povo de Israel. Veja, o povo de Israel, ele tinha junto com o templo, o governo, né, unificado, tinha alguns preceitos, entre outros, a ideia de uma unidade étnico-racial. E isso é muito importante para a gente pensar. Ou seja, uma das grandes ordenanças ao longo do Antigo Testamento era evitar com que o povo de Israel perdesse a linha mestra, a linha fundamental de fixação de olhar para Deus. Portanto, entre essas questões estava evitar a sua mistura étnico-racial e religiosa. Porém, nessas sucessivas invasões de babilônicos, assírios, todo o povo, né, alguma parte desse povo foi retirado e levado para a Babilônia cativo, sobretudo os príncipes. Mas alguns povos, por exemplo, como os assírios, organizavam táticas de guerras locais. E o que era essa tática de guerra? Eu vou criar uma divisão do povo. E como é que eu crio essa divisão do povo? Eu trago povos imigrantes de outros territórios, outras nações, para dentro desse território que era de Israel, e vou estimulando, digamos assim, essa mistura. Só que essa mistura não tem um problema apenas do ponto de vista da perda da pureza judaica da época. Ela tinha uma outra perspectiva, a mistura dos sincretismos religiosos, né? Você tinha uma mistura de tinha um sincretismo religioso instalado, que produziu, por exemplo, já comentei aqui em um outro momento, a mistura de povos na região de Samaria. Depois a gente vai comentar um pouquinho a respeito disso, né? E o como algumas figuras são muito importantes aqui. Tudo bem até aí? Então nós temos aqui uma figura. E por fim, André, do que a gente está tratando aqui? A gente está lidando também com um povo que está vivendo no exílio. Nós vamos ter dois tipos de grupos aqui. Aqueles que viveram para ver o templo antigo de Salomão e viveu a Israel daquele tempo, e agora está cativo como escravo, entre aspas, né? Ou na condição, né, de escravo, na Babilônia. E temos um grupo que já nasce na condição escrava na Babilônia, que não viu o grande templo, que não viu a suntuosidade do estado de que era o estado de Israel. Mas eles vivem com um sentimento, aquele sentimento do retorno, da vontade de viver aquilo que seus pais diziam como era bom, como era maravilhoso. Esse saudosismo pela terra, saudosismo por viver, né, os desígnios do Senhor para aquele povo, atravessava aquela geração que vivia na condição de escravo. Então nós temos duas figuras, dois grupos pelo menos. E é muito curioso a gente pensar em termos do que é isso. Da onde, entre a partes da Babilônia e Israel, se você traçar numa linha reta, uma linha reta, imagina o que esse povo viveu. Antes da gente começar, a gente está falando de 848 quilômetros.
848 quilômetros dá mais ou menos eu ir para Vitória e voltar até Campos. De carro daria hoje 8 horas mais 5, daria mais ou menos aí umas 12 horas, né? 13 horas, 12 a 13 horas, depende da velocidade. E voltar, de carro, linha reta. Mas o povo de Israel, pelos trajetos existentes, faziam 1.440 quilômetros. Adivinha quanto tempo se fazia a pé? O próprio Esdras, ele chega a falar nos capítulos 7, nos versos 8 e 9, cerca de 4 meses nesse trajeto. Vejam, a transição de ciclos na nossa vida, para esse novo momento, de reconstrução de algo que foi destruído, talvez não por você, mas por algo que, circunstâncias da vida. Até esse ponto da reconstrução, às vezes leva um período longo. 4 meses é até curto. Tem pessoas que estão em reconstrução há 10 anos, há 20 anos. Ou você pode estar em reconstrução por alguma coisa da sua vida há 6 meses. A chave aqui não é olhar para essa referência da distância e pensar que a reconstrução de esferas da nossa vida vão acontecer em 4 meses ou em 12 horas, como eu falei para vocês, né? 13, se a gente fosse de carro. Mas é entender a natureza dos tempos. E eu quero voltar nessa natureza do tempo. Sabe quanto tempo o povo de Israel viveu no exílio? Alguém sabe aqui? Agora a pergunta que alguém pode responder. Vocês sabem? Quanto tempo? Cerca de 70 anos. 70 anos seriam quantas gerações? 1 ou 2? Hã? Serão 2 gerações. 2 gerações inteiras em exílio. Eu posso dizer que teriam 2 gerações que não viram o templo. Não viram a grandiosidade do Estado de Israel. São situações na nossa vida que muitas vezes nos levam a pensar, né? Que tempo é esse que exige de nós essa reconstrução? E existe ainda, nesse mesmo capítulo, a figura, 2 figuras importantíssimas aí que recorrentemente aparece nos livros de Ageu, Neemias e Esdras. É a figura de Zorobabel e a figura de Josué. Vocês já ouviram falar nessas figuras? Nome bonito para colocar num filho, né? Imagina. Tá aí, Zorobabel, Zoro. Zoro é nome bonito, né? Zoro. Bel, tá vendo? Dá apelido. Vamos pensar o seguinte. Quem que é Josué e Zorobabel? Zorobabel, ele é um líder político. Tudo bem? Líder político. Ele é importante na organização social desse grupo que está voltando. Grava comigo aqui a importância dessas 2 figuras. A outra figura, Josué. Filho de quem? Josadac. Para que é importante a gente pensar nessa figura de Josué? Um sacerdote. Essas 2 figuras, elas apontam para a nossa leitura, e aí vai tudo fazer sentido agora quando a gente começar a entender, que estamos falando de uma esfera em que o mundo espiritual, da perspectiva sacerdotal, e dessa esfera social e política, que é a nossa vida terrena, e aí vamos pensar no céu e terra, eles precisam estar alinhados. Eu tenho 2 figuras importantíssimas, que sinalizam céu e terra, a dimensão espiritual e a dimensão material unificadas trabalhando juntos. A dicotomia moderna tirou essa ideia do material e espiritual como coisas separadas. É tanto que quando a gente lida com o nosso trabalho, quando acontece qualquer coisa na nossa vida, são coisas materiais. Mas nós não se ligamos o quanto de espiritualidade há
na nossa vida cotidiana. O quanto de espiritualidade há no novo ciclo que você está entrando, na sua jornada profissional. Uma nova carreira que você está construindo, né? Ou mesmo a nova empresa que você está abrindo, ou algum problema que aconteceu e você não se dá conta dessas esferas. E a mesma coisa do ponto de vista sacerdotal, né? Vamos pensar espiritual. O quanto muitas vezes Deus está chamando pessoas para viver um tempo, mas que você não entende que esse tempo é possível por conta dessa esfera material. Céu e terras estão unificados. O reino de Deus se faz na junção entre céu e terra. Não há dicotomia dessas dimensões. E é a partir daí que vai fazer muito sentido toda essa história. Então vamos pensar algumas chaves. Leia comigo de novo o verso 3. Verso 3 diz o seguinte. No capítulo 3, verso 1. Verso 1 novamente. E chegando no 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntaram-se como um só homem. Um só homem. Um primeiro processo que marca nos nossos momentos de reconstrução da nossa vida é pensar que nós não estamos só. Estamos sempre construindo coisas. Apesar de atuarmos individualmente, somos representações de um coletivo. E as nossas ações individuais, elas manifestam ações de unidade. Todo Israel precisava ser um só homem. Como resposta a esse novo tempo, Zorobabel, Josué, necessitavam ser um só homem, apesar das diferentes esferas que eles atuavam, para pensar a reconstrução desse novo templo. Essa essência da unidade traz para a gente esse novo alinhamento. Muitas vezes a gente não percebe o quanto na nossa vida material as esferas espirituais estão operando e nós não se damos conta. E às vezes nesse novo ciclo que vai se organizando, né, que a gente aparentemente acha que é uma perda de processos, eles estão apontando para fazer com que nós possamos voltar a esse princípio de unidade. Princípio da qual essa construção não vai fazer sentido. Não faz sentido trabalharmos, iniciarmos um novo ciclo, ou tentarmos uma reconstrução, ou mesmo assim termos medos desse novo processo que está por vir. Temos medos de doença, temos medos de um laudo médico difícil, temos medos de um cenário de desemprego, temos medos de largar o nosso emprego para chegar num novo. Deus já liberou palavras e você tem medo. Você tem medo de iniciar um novo momento no seu ministério, porque você está preso a antigos ciclos. Você viu antigos ciclos sendo construídos com grandiosidade, com glamour, e você tem medo que esse novo ciclo não seja tão glamuroso e não seja tão grande. Abre Ageu comigo, estou falando Egeu é um mar. Ageu, capítulo 2. E aí vamos para a palavra que eu pedi ao Senhor no início do ano. Muita coisa está fazendo sentido. E vai fazer sentido para mim ao longo do ano, espero. Vamos ler Ageu capítulo 2. Olha as figuras aí. Fala agora para o Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo dizendo, fala para esse povo da esfera social que está na vida, o professor, o médico, o advogado, psicólogo, mas fala também para o pastor, para o evangelista, o levita,
está levitando, não, ele é músico, tá? Não levita. Músico. Fala para o diácono. E para todo o povo, para todo mundo. Em outras palavras, é isso, tentando traduzir. Verso 3, olha a chave, isso aqui me balançou muito quando eu li. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Quem de vocês viveu algo muito mágico, muito sublime, grandioso? E você tem saudade de viver esse tempo? Mas uma coisa que a gente aprende nos ciclos, que apesar de serem parecidos, eles não são os mesmos. Novos atributos aparecem. Uma mudança de estação, um novo filho que chega na família, não é igual ao primeiro. Eu só tenho um, né? Mas imagina que o segundo apareça, não vai ser igual ao primeiro. Esses novos ciclos indicam para a gente novos momentos. Vou reler o 3, porque eu parei aqui na metade. Vamos lá. Re3 novamente. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E a pergunta que faz a essas pessoas: e como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? O Senhor faz uma pergunta para esse novo ciclo. E agora? Não é nada para você? Esse momento de transição, essa nova entrada nesse novo momento. Às vezes, e assim tem essa característica, nós temos muitos irmãos que vêm de outras comunidades, vêm vivendo esse novo ciclo. Às vezes você poderia estar acostumado com um outro modelo, com palavras mais enérgicas, né? Ou palavras mais positivas, né? De que vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. Não que a gente não deseje isso para os nossos irmãos. A gente quer que todo mundo se dê bem, que todo mundo vá bem. Mas como é que você vê agora esse seu novo ciclo? Será que não é mais nada como era? Será que Deus não está comunicando coisas para esse novo tempo? Será que não é um tempo para retomar e reconstruir suas bases? Verso 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Deus não está mandando descansarmos. Prossiga. Trabalhe. Não se ausente dos seus atributos nesse novo ciclo. E um novo ciclo, às vezes, incute realmente, gente, mudar tudo. Alguém já fez reforma aqui, obra? Eu detesto obra, tá? Mas na obra, muita coisa é reconstruída. Às vezes dá mais trabalho reconstruir do que construir do zero, né? E essa que é a dimensão. E veja uma coisa curiosa. A gente falando dessa dimensão de ser forte, corajoso, não deixar de trabalhar. Ordenanças do Senhor para esse povo que está lá lançando seus fundamentos no livro de Esdras, né? E aí veja uma coisa interessante. Ser forte, corajoso, necessita com que nós, enquanto povo, estejamos em unidade, afiando fio a fio. Então, quando você for forte e corajoso, você não vai ser só forte e corajoso para você e sua família. Você vai ser forte e corajoso para testemunhar na vida do seu irmão. Às vezes, a fagulha que o seu irmão do seu lado precisa é você ser forte e corajoso, para que você consiga fazer com que ele caminhe mais uma milha, ande mais um momento, retome seu ministério, avance sobre esferas que ele já tinha desistido de atuar. E veja, na Bíblia tem vários
menções sobre o papel de buscar essa unidade, né? Como força. Efésios 4, 1 Coríntios. O próprio Jesus, quando ele está orando, lá no capítulo de João 17, João, ele fala que quando ele ora para que os seus discípulos sejam um com ele. Veja, a importância dessa unidade, de construir uma mentalidade de trabalho coletivo para esse movimento de reconstrução é muito importante. E aí vai uma dica, gente, não deixe de pedir ajuda ao seu irmão. Confie. Às vezes dá medo entrar nesse novo ciclo. E você não tem para onde perguntar, porque às vezes tu está orando e tu não está ouvindo a voz do Senhor. E às vezes alguém do teu lado tem resposta para te dar, de algo que Deus já comunicou a ele. Lá no livro de Hebreus, isso é uma coisa curiosa. Quando o autor fala assim, não deixeis de congregar, ele não fala para a gente vir para a igreja todo domingo, embora seja importante. Não deixe de vir o domingo à igreja, tá bom? Importante. Mas sabe o que significa? É exortar uns aos outros. Não deixem de exortar uns aos outros. Então não deixe de construir um discipulado mútuo. Não deixe de participar dos pequenos grupos. Não deixe de conversar com seus irmãos. Isso é muito importante para esse fomento da unidade em Cristo. Tudo bem? Que nos ajuda a essa reconstrução. Amém? Até aí? Amém. Vamos então para a segunda etapa. Vimos então uma novidade aqui, né? Então, temos aí os laços internos de Israel sendo refeitos. Lembrando, porque estávamos diante de um povo que foi levado ao exílio, altamente dividido. E aí, lembrando, esse período histórico de Israel, eu estou lidando com um reino dividido. Reino do norte e reino do sul. Eu não tenho unidade interna. E é interessante porque a reconstrução do templo era uma peça, era um motivo, digamos assim, muito sutil para fazer com que esse povo de Israel se reunisse novamente. E é interessante, eu volto aqui mais uma vez falar sobre a perspectiva da unidade e da união. Eu já ouvi, inclusive, o pastor Paulo Borges Júnior falando, né, que às vezes uma festa, o culto, é só uma desculpa para a gente estar juntos. A necessidade dessa união, da reconstrução desse povo, estava em encontrar um motivo. Tenha um motivo para esse novo momento da sua vida. Perceba que ele não é para que você passe sozinho. Amém? O maior desafio, e aí entra uma questão. Todos nós somos desafiados internamente à entrada desses novos ciclos, a superarmos sozinho os problemas. Primeiro porque nós temos uma perspectiva na nossa sociedade moderna do individualismo, que não é a mesma coisa do indivíduo, mas desse individualismo, do self-made, do fazer por mim mesmo, que recorrer à ajuda ou recorrer a uma conversa coletiva é como reconhecer que somos fracos. É reconhecer que nós não alcançamos nada pelos nossos méritos. Só que eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Primeiro que o evangelho não é sobre mérito. A natureza do evangelho é sobre graça. Amém? Fomos destituídos, né, de todos esses atributos pelo pecado, mas por Jesus Cristo nós fomos reconciliados com Ele mesmo. Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Então, nessa perspectiva, não fique com medo de pedir ajuda para a entrada nesse novo ciclo. Converse, dialogue, pergunte, coloque suas dúvidas para fora. Em unidade, você vai alcançar esse novo momento. E eu quero lembrar a respeito de uma coisa curiosa, né? Não parece, mas se tem uma coisa pecaminosa, é a ideia supostamente de uma independência.
Veja bem, caraca, peraí, André, o que é independência? A autossuficiência. Sabe quem foi autossuficiente? Na Bíblia? Depois eu conto. Vocês sabem? Ou não sabem? O anjo caído, Lúcifer, autossuficiente. Ele viu sobre si todo o esplendor que você não encontra em si. Em quem encontramos esse esplendor? Nós fomos criados para um diálogo com esse ser coletivo. Então não é para passarmos no individual, é para conversarmos com essa natureza divina. É por isso que Deus não é um, são três em um. Amém? Vamos para o verso 3, vamos correndo aí. Verso 3 de Esdras. Prometo correr aí, que já estamos avançados. Verso 3 em Esdras vai falar que, assim: firmaram o altar sobre as bases, e ainda que estava sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. E veja, a reconstrução desse momento do povo de Israel enfrentava ainda um outro desafio. Além desses paradigmas internos do povo separado, vindo do exílio, você ainda tinha os outros povos que estavam na terra e que lutavam contra o processo de reconstrução, ou mesmo que estavam lá, queriam participar do processo de reconstrução, mas não tinham mesmo um alinhamento espiritual para esse movimento de reconstrução. André, peraí, onde é que está escrito isso? Depois você, com calma, lê o capítulo 4, os 3 primeiros versos. Vocês vão ver a importância do Zorobabel e de Josué. Quando esses outros povos que habitavam a terra queriam ajudar a reconstrução do templo. Mas Josué e Zorobabel negam essa ajuda. Aí alguém pergunta: peraí, André, você está falando para mim que eu precisava pedir ajuda, daqui a pouco eles negam ajuda? O que está acontecendo? É importante discernir, gente, a fonte dessa cooperação. Nesse caso aqui do verso 4, do capítulo 4, que vocês podem ler depois, a gente não toma tempo, eram povos que tinham matrizes religiosas muito distintas, da qual era o firme fundamento do povo de Israel. Amém? Há uma necessidade de buscarmos a construção dos nossos templos, dos nossos novos ciclos, sobre esse firme fundamento. Aqui a dor era muita, né? Existiam muitas questões que atravessavam. Mas tem uma coisa curiosa no verso 6. Vamos ler o verso 6? Se vocês se lembram, antes disso eles estão festejando várias festas, celebrando, gritando, alegres. Mas olha o que diz o verso 6. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos. E aqui entramos no segundo ponto do processo de reconstrução. Em cada novo ciclo, precisamos nos ater à unidade que nos traz para essa posição de reconstrução, mas precisamos também estar atentos a sobre qual fundamento iremos direcionar as nossas ações nesse novo ciclo. Sobre qual fundamento você lança as suas novas bases? É bom a gente lembrar que, lembra que eu comentei que a Bíblia tem muitos links, ou vou usar a palavra link, né? Mas tem muitas prefigurações sobre a ideia de Jesus como fundamento? Sim? Repare que quando Jesus fala várias coisas aos seus discípulos, os seus discípulos operam não no achismo. Eles lançam coisas sobre a palavra do Senhor. Quando Cristo fala, lançai a rede, ele não lança uma rede simples material sobre um rio material para pegar um monte de peixe. Ele lança sobre
a palavra, esse novo ciclo precisa estar fundamentado na palavra, que a palavra é Jesus. Não tente construir, reconstruir coisas na sua vida longe do fundamento que é Cristo. Às vezes buscamos outros fundamentos. Vamos buscar em dimensões materiais, né, na ciência, não que a ciência não explique muita coisa, veja. É importante, fundamentos científicos, é importante a organização de dados. Mas existe algo que é fundamental, que não é lançado fora. É a palavra. Sobre qual palavra você tem fundamentado esse novo ciclo? As suas novas escolhas, sobre qual palavra ela está fundamentada? Sobre quais motivações estão guiando esse novo contexto? Deus espera que nós tenhamos essas duas dimensões, da unidade do fundamento, importante, na construção nesse novo momento. E veja, e é importante isso. O povo de Israel nesse momento está festejando, gente. Está celebrando. Sabe o que eram os holocaustos? Desculpe aqui simplificar o troço, mas eram grandes churrascadas. Assavam bois, assavam cordeiros, festas, as pessoas comiam nas festas. Nem sempre em momentos de felicidade na nossa vida estaremos sobre fundamentos. Às vezes você está celebrando, feliz pra caramba, mas sem fundamento nenhum calçado. A gente só se atenta a essas coisas, a buscar fundamentos, muitas vezes, quando estamos no nosso momento bad, nossos piores momentos. Mas a palavra também nos diz aqui uma coisa interessante. Há momentos importantes para se atermos. Apesar das festas, apesar dos cânticos, apesar da reunião, não tinha fundamento ainda. Seguindo sobre isso ainda. Quando a gente olha sobre essa perspectiva do fundamento, eu já disse aqui, Cristo ele se apresenta como esse fundamento. É interessante porque, como eu falei, a Bíblia ela é genial nesse sentido. Ela aparece mostrando a figura de Jesus como esse fundamento desse novo momento da nossa vida. Tem vários trechos da Bíblia, eu não vou ler aqui, mas vou lembrar alguns para vocês. O que eu mais gosto é aquele quando Jesus pede para Pedro, para os seus discípulos, dizerem para ele: cara, quem eu sou? Fala para mim, vocês andam comigo, quem eu sou? E aí é interessante que os seus discípulos vão responder a Jesus assim: ó, uns dizem que você é um dos profetas, uns dizem que você é uma outra coisa. Aí Jesus: não, peraí, mas vocês que andam comigo, o que vocês dizem que eu sou? Pedro, até então Simão, ele vai dizer que ele é quem? Ó, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Em resposta, Jesus fala que ele teve a revelação do Espírito. Sem a revelação do Espírito, nós não encontramos esse fundamento de Cristo em nossas vidas. Se atenha a isso. Mas, sobretudo, Deus revela uma coisa poderosa a partir da vida de Pedro, que é a mudança do nome. Ele é chamado de quê? Petrus, que é fragmento de quê? Pedra. A pedra, que é um fragmento de que pedra? Cristo. Cristo como pedra angular. André, onde é que está isso? Salmo 118, verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como pedra angular. 1 Pedro, verso 2, se não me falha a memória, versículo 4. A pedra viva rejeitada pelos homens. Ele faz menção a isso. Tem outro. Isaías 22, sensacional. Perdão, Isaías 28, 16. Essa você pode colocar aqui, se vocês puderem. Isso é importantíssimo. Diz assim, Isaías 28, 16.
Eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, pedra angular, para alicerce seguro. Aquele quem nela confia jamais será abalada. Aquele que está confiante em Jesus, nas mudanças desses novos ciclos, nos processos de reconstrução, jamais serão abalados. Não adianta buscarmos nesse novo momento qualquer outra referência que não seja Cristo. Diante de uma porta fechada ou de uma porta aberta de emprego, há uma referência clara, Cristo. Nós não entramos por portas que Deus não esteja do outro lado. Tem até uma canção assim do Estevão Queiroga, né? Deus não abre uma porta que Ele não esteja do outro lado. Eu demorei a entender isso durante muito tempo. Mas quando atravessarmos essa porta, ou como entrarmos nesse novo ciclo, a gente só pode entrar ali para cumprir uma função que Deus nos projetou se estivermos ancorados nessa pedra angular. É por isso que a reconstrução desse novo templo remetia a alicerces. Veja só, é somente no verso 8 desse texto que os fundamentos são lançados. Estamos lá em Esdras, verso 8, que os fundamentos são lançados. E esse fundamento é lançado de que forma? Quando você vai ver lá nos versos 10 e 11. Vou ler novamente. 10 e 11, os versos. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, ou fundamentos, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, o rei de Israel. Ao verso 11. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças com essas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, o fundamento só é posto diante de uma postura sacerdotal. Lembra da dicotomia, céu e terra? Josué e Zorobabel precisam caminhar juntos em nossa vida. Céu e terra precisam caminhar numa perspectiva de que a gente entenda que tudo que nós fazemos é espiritual. É a ética da palavra, são os cânticos de louvor, de agradecimento. E nós não lançaremos novas fundações sem antes termos essa posição sacerdotal estabelecida. E olha uma coisa muito curiosa. Quando Pedro vai falar, né, em 1 Pedro vai comentar sobre a pedra angular, ele está falando sobre o sacerdote global do povo de Deus, né? Como o sacerdócio santo dos seus filhos. Todos vocês são parte ou inteiramente Josué e inteiramente Zorobabel. Amém? Somos sacerdotes, mas também presentes nessa terra como guias. Amém? E por fim, temos aí o encontro dessas duas figuras que atravessam desses ciclos geracionais. Né? Nos versos 13, 12 e 13. Os idosos que viram o antigo ciclo, os novos que estão vendo o primeiro ciclo. A minha pergunta, talvez seja essa pergunta para mim, para a minha vida, e talvez para a vida de vocês. Quem nós seremos nesse novo ciclo? Você pode escolher ficar preso ao passado e não reconhecer um novo tempo de mudança, ainda chorando por não ter a mesma dimensão suntuosa de que foi vivida, ou você ter a oportunidade de entrar nesse novo tempo e romper naquilo que Deus projetou para a sua vida.
E é interessante que isso fala sobre tempo, sobre a forma como nós lidamos com as coisas. Veja, existe o passado, existe o futuro, postos. Só que não se trata aqui para a nossa vida sobre o passado e o futuro. Para nós, que acreditamos no céu e terra juntos, no Zorobabel, no Josué juntos, na intercessão, lembra a intercessão? Céu e terra, a intercessão que nós fomos chamados para ser. O que nos importa é a eternidade. C.S. Lewis, no livro dele, né? As cartas de um diabo a seu aprendiz, tem um trecho que ele diz o seguinte, né, sobre isso. A gente fica aprisionado em passado e futuro. Olha o que ele escreve, achei sensacional. A eternidade em si é aquele ponto do tempo em que eles, e aí o capirotinho lá escrevendo, chama de presente. Pois o presente é o ponto na qual o tempo toca a eternidade. E explica, pois é no presente que há a liberdade e a realidade. Deus está nos chamando hoje para o presente nesse novo ciclo. Amém? Deus está nos chamando agora para que possamos orar e entender esse novo tempo, mas não que possamos ficar presos num tempo que passou, de um ministério vivido, talvez de problemas que você viveu no passado e você tem medo de viver nesse novo ciclo. Às vezes você ficou frustrado porque você faliu 3, 4 vezes no antigo ciclo e tem medo de iniciar um novo. Às vezes você viveu tão bem no primeiro ciclo, com cargos, com menções, com coisas maravilhosas, e se abre uma nova porta, que você vê como incerta. Mas esse novo ciclo se abre diante de você, e você tem dúvida se você vai olhar para o passado ou você vai olhar para o futuro. Mas não se trata de passado e futuro, se trata da eternidade. Se trata de olhar Cristo como fundamento, para que você entre nesses novos ciclos, declarando os firmamentos, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É dessa forma que lançamos fundamentos, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Você tem então a opção de escolher se você vai olhar para o passado, para o futuro, ou se você vai se ater à eternidade. E Deus te chama para a eternidade, para o tempo de hoje. Amém? Feche os seus olhos, vamos cantar essa canção novamente e vamos orar. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. O Ministério do Louvor quiser subir para ajudar a tocar. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou confiar. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Vamos repetir com intensidade.
nesta manhã nós levantamos a nossa voz, Pai. Senhor, nós levantamos a nossa voz, Senhor, para pedir, Senhor, direção para esse novo tempo, Pai. Eu quero orar coletivamente com os meus irmãos, ó Pai. Diante das dúvidas, da incerteza desse novo tempo que se abre, Pai. Mas a certeza que nós temos, ó Pai, que queremos confiar em Ti, Senhor. Queremos que o Senhor seja o nosso fundamento, Senhor. Por isso, Senhor, nos ajuda a nos desprender do passado, Senhor. Retira, Senhor, todo o nosso quadro de ansiedade, Pai, diante das coisas que estão por vir, Pai. Senhor, retira das nossas mentes, Senhor, o medo de avançar, Senhor. Retira das nossas mentes, Senhor, o medo de iniciar algo novo, meu Pai. E nos coloque, Senhor, no plano da Sua vontade, Pai. Nos revela a partir do Seu Espírito, Senhor. Revela, Senhor, a partir da Sua palavra, Senhor, a direção desse novo tempo, Jesus. Ó Senhor, eu oro, Senhor, para que ministérios sejam destravados, Senhor, nesse novo tempo, Pai. Para que medos, Senhor, profissionais sejam destravados nesse tempo, Jesus. Que haja, Senhor, provisão para esse novo tempo, Pai. O medo da escassez, Senhor, seja deixado de lado para que um tempo de provisão possa surgir diante do firmamento, que é o Senhor, Pai. Que haja renovação, Senhor, dos dons espirituais, Senhor. Que haja renovação dos ministérios que foram deixados de lado, Senhor. Que haja, Senhor, a motivação de alcançarmos, Senhor, não o passado, não o futuro, mas a eternidade, Jesus. Nos ajuda a encontrar, Senhor, nesse tempo presente, Senhor, com a vida em igreja, com a vida em comunidade, meu Pai. Por isso nós queremos reconstruir, Senhor, os laços que se quebraram. Nós queremos reconstruir, Senhor, os danos morais que acabaram com a nossa trajetória, Senhor. E queremos posicionar um novo tempo. Senhor, levanta na vida dos nossos irmãos, Senhor, o movimento sacerdotal. Levanta, Senhor, Josué, levanta Zorobabel para esse tempo, Pai. Aviva na vida dos nossos irmãos, Senhor, a dimensão de que eles não são seres terrenos, nem seres espirituais, mas que eles são seres eternos. São seres que caminham segundo a Sua palavra, são seres que andam segundo as motivações da Sua palavra, Jesus. Santo, és incomparável, és inigualável. Pode ficar de pé pra gente adorar o Senhor juntos. Os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você pode aplaudir o Senhor pela Sua palavra nessa manhã. Sente só mais um pouquinho. Vou já encerrar. Eu estava comentando com Patrícia, assim, rapidamente ali, enquanto ouvia a palavra do André. Sempre gosto muito de ouvir o André pregando, porque participa de uma aula, na verdade, né? A veia de professor dele ensina pra gente muita coisa. Eu estava falando algo importante quando ele falou de fundamentos. E há alguns jovens aqui no culto hoje, e muita gente vai assistir esse culto pela internet. Eu queria até que você espalhasse essa mensagem para mais jovens, porque quando o André falou de fundamentos, meu coração queimou muito por causa disso, porque há um discurso equivocado de que se eu for me lançar na sociedade, no mercado de trabalho, no mundo acadêmico, eu vou perder os fundamentos. Alguns não sabem, o André ele é doutor em geografia, ele é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Um ambiente totalmente ideologizado. E o André é uma luz naquele meio das trevas ali. Alguém que traz o ensino da palavra como professor acadêmico. Alguém que
vai dar palestras fora do Brasil muitas vezes, sem abrir mão dos seus fundamentos. E a gente crê nisso. Você pode estar no mercado financeiro, você pode ser um profissional liberal, você pode ser um atleta, você pode ser um militar, você pode ser um diarista, você pode ser um motorista de aplicativo, você pode trabalhar nas artes como artista, não importa. Não esqueça os seus fundamentos, para que a gente não se perca no meio disso tudo. E não tenha medo. Nós temos orado muito e falado aqui para os pais dessa igreja. Você que tem filho, adolescente ou criança aqui, nós vamos jogar o seu filho para ser ovelha no meio dos lobos. Você quer que seu filho fique num lugar muito protegido, tire dessa igreja aqui. A gente não vai deixar ele protegido. A gente quer que ele avance para enfrentar o mundo lá fora, sendo luz no meio das trevas, lançando os fundamentos do reino. Amém? Você pode dizer amém por isso? Amém. Muito bom ouvir essa palavra hoje. Muito feliz em recebê-la nessa manhã. Glória a Deus por isso. Tem alguém nos visitando pela primeira vez aqui hoje? Tem alguém pela primeira vez? Tem? Opa, você pode ficar em pé? Se incomoda? Ficar em pé? Fica constrangido? Amém? Qual o seu nome, por favor? Como? Denise. E o filhote, é isso? Arthur. Amém? Vem cá, por favor, Cristiano. Denise, vamos aplaudir o senhor para a vida da Denise, gente, por favor. Quem está perto, dá um abraço nela ali. Isso. Seja bem-vindo, Denise, viu? Bem-vindo, Arthur. Eu quero pedir um favor a você, viu, Denise? Denise e o Arthur, esse jovem aqui na frente, o Cristiano, você pode vir aqui na frente para acompanhar você rapidinho. A gente quer só, para trazer os seus itens aí, a gente quer só orar por você um pouquinho. Aqui dar um presente para você em nome da igreja. Esse jovem mancebo aqui de pouco mais de 60, jovem que o Cristiano, acompanha aqui o Cristiano, por favor. A gente quer orar por você, dar um presente em nome da igreja, tá bom? Vai ser uma alegria para nós, tá ok, gente? Amém. Tem alguém que fez aniversário de segunda-feira até hoje aqui? Ou aniversário de casamento? Oi? Ah, Pérez, é verdade, esqueci da nossa Pérez. Aniversário, vamos lá, foi sexta-feira, não é isso? Mas, quinta, perdão. Mais alguém fez aniversário de segunda até hoje? Só a Fernanda? A Fê, é exclusividade aqui hoje, que maravilha, hein? Fernanda, que alegria, nossa... É verdade, Louvado a vida da Fernanda, que tem sido uma bênção para essa igreja. Amém? Vamos ficar em pé, abençoar a vida da Fernanda, logo depois nos despedimos também, embaixo da bênção. Obrigado por você que veio aqui hoje, esse domingo de feriadão, né? Aproveita bem o feriado, descansa. A gente sempre dá essa palavra de cuidado, né? Carnaval é uma festa folclórica, mas que envolve muita coisa que vai totalmente contrária à nossa fé, ao que nós cremos. Então, cuidado eu quero falar, cuidado com o que você assiste na televisão, na internet. Vou dar uma olhadinha só, dar uma paquerada, você vai ver coisas que não te edificam em nada. Não gaste tempo com aquilo que não te edifica, amém? Tira esse tempo para estar com os amigos, ter oração, descansar, passear, fazer um bom passeio, mas não gaste sua mente com aquilo que não vai edificar a sua vida, amém? Estenda as mãos para cá, nos abençoar nossa irmã Fernanda. Obrigado, Pai, pela vida da Fernanda, essa mulher tão preciosa para nós. Obrigado pelo coração servil que a Fernanda tem. Obrigado porque ela tem crescido no Senhor e tem lutado para ser essa mãe, essa esposa, essa líder que glorifica o teu nome. Que a vida da Fernanda possa realmente apontar para o Senhor. Nós a abençoamos e profetizamos sobre ela toda a sorte e bênção, em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez a vida da Fernandinha, gente. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Vão com Deus, bom domingo, bom feriado.